Hola muchachos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Bueno, por cuenta de la pandemia que estamos sufriendo, no es posible las clases presenciales, pero les dejo hoy uma classe para que possam estudar em casa. Muchachos, a aula que vocês vão ver hoje é uma revisão do que nós já estudamos em sala de aula. Então hoje vocês vão ver um pouquinho mais sobre saludos, apresentações, despedidas, tratamento formal, informal, verbo ser e amar-se e um pouquinho de apresentação. Vale? Vamos? Entonces tenemos los saludos, presentaciones, despedidas. Saludos é cumprimentar alguém. Então nós temos: por la mañana decimos buenos días, por la tarde buenas tardes, por la noche buenas noches. Se eu quero saber como está uma persona, eu digo: como te vas? Hola, que tal? Como estás? Todas essas formas aqui são formas informais que você vai falar com um colega seu. Por exemplo, esse hola significa oi e o que tal significa e aí, como é que tá? Aí nós temos possíveis respostas para essas perguntas. Muy bien, bien. Muy mal, mal. Estupendo, estupenda. Fatal, regular. Voy tirando significa vou levando, não tô bem, não tô mal, vou levando. E estupendo, quando a pessoa tá muito bem, está ótima. E o fatal vai ser o contrário, muito mal. Regular é o mais ou menos. Apresentação, para eu poder me apresentar e apresentar um colega. Eu tenho, para poder falar meu nome, duas formas. A primeira, como te llamas? Resposta, me llamo. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es. Para saber um pouquinho mais, qual é tu apelido? Mi apelido es. Cuidado para não confundir, porque apelido parece muito com a palavra apelido do português, mas tem um sentido diferente. Apelido significa sobrenome. Exemplo: mi nombre es Luna, mi apelido es Freitas. Para saber a idade, quantos anos tienes? E respondo: tenho 30 anos. Para saber com quem a pessoa mora. Com quem vives? Vivo com mi padre, madre, marido, mujer, pai, mãe, marido, mulher. Para saber o telefone, qual é esse número de tu telefone? É sempre nós vamos começar dessa forma para dizer o número de um telefone. Aí eu tenho os numerais: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, se você me pergunta: professora, qual é esse número de tu telefone? Eu começo por e digo 9, 5, 4 e assim por delante. Para apresentar uma pessoa, eu tenho a forma te presento, este ou esta es. Exemplo: te presento minha amiga, se llama Maria, e a Maria pode me responder assim: muito gusto, muito placer, encantado, encantada. E nós temos as despedidas. Primeiro, adiós. Hasta luego, hasta pronto, hasta mañana, hasta la vista, hasta la semana que viene, hasta el próximo mês. Observaram que repetiu muito essa palavrinha hasta. Hasta significa até. Então, nós temos aqui nesse hasta luego e hasta pronto são parecidos, que significa até logo, até mais. Hasta mañana, até amanhã. Hasta la vista, até a vista, até um dia. E hasta la semana que viene, até a semana que vem. E hasta el próximo mês, até o próximo mês. Agora vejam bem, da forma como eu vou tratar meu pai, é diferente como eu vou tratar os meus amigos. Por isso nós temos algo chamado tratamento formal e tratamento informal.
Para tratar as pessoas mais velhas, eu vou usar aqui o usted. Usted significa senhor ou senhora. Nós vamos usar com quem? Nós vamos usar com os ancianos, pessoas mais velhas, com autoridade, pessoas desconhecidas, se eu não conheço a pessoa, não tenho intimidade, eu vou usar usted, que significa senhor e senhora. Se eu tenho intimidade, é meu amigo, é namorado, é marido, eu vou usar tu ou vos. O tu eu uso mais na Espanha e o vos nós vamos utilizar mais na América Latina, aqui pertinho da gente, né? América do Sul, eles utilizam bastante. Então, se eu tenho intimidade, eu uso tu para falar com o marido, mulher e assim por diante. Exemplo aqui. Olha aqui, eu tenho um homem e um garoto. Então, nós estamos vendo aqui a diferença de idade entre eles. Olha como ele fala com o garotinho. Como te llamas? O garoto responde. Eu me llamo Antônio. Agora o garoto vai falar com o homem mais velho. Como se llama você? Eu me llamo Miguel. Olha o que foi que o garoto usou. O garoto usou usted, que significa o quê? Senhor e senhora. Nós temos aqui outros exemplos, outras frases. Primeira frase, como está você? Como estás tu? Então, aqui, você, formal, e aqui tu, informal. Se eu não tivesse esse você e esse tu no final, eu ainda assim saberia que era tratamento formal ou informal por conta do meu verbo, olha, está. Olha a diferença, aqui eu tenho estás, terminou com Szinho lá no final, informal. Outra frase, quantos anos tienes? A outra, quantos anos tiene usted? Observe aqui, olha, o verbo como é diferente, não é isso? Quando é informal, ficou lá com S. Quando é formal, ficou sem o S. E no próximo, como te llamas tu? Como se llama usted? Observe que aqui ele usou esse T, que é de informalidade. Justamente aqui onde o Miguel usou para perguntar o nome do garotinho, né? Do Antônio. Tudo bem? E aqui, para formal, como se llama usted? Adelante, temos os pronomes pessoais, o verbo ser e o verbo llamar-se, que foi usado no nosso conteúdo. Então, aqui eu tenho pronomes personais, são os pronomes sujeito, a quem se refere a algo, não é isso? Então, a primeira pessoa do singular nós já sabemos e vamos revisar aqui. Primeira pessoa do singular tem um yo, que significa o quê? Eu. Segunda pessoa, tu. Terceira pessoa, ele, ela e usted. Ele significa ele, ela significa ela e usted, como nós já vimos, senhor ou senhora. Plural, quando algo se refere a mais de uma pessoa, inclusive a que está falando, nós temos nos outros. Ou se forem só mulheres, nos outras. Eu tenho vos outros ou vos outras. Eu tenho um plural ellos, que significa eles, ellas, e tenho os tedes, que nós já sabemos que os tedes vai ser o plural de usted, que é senhores ou senhoras. O verbo ser. Primeiro aqui eu tenho eu sou, exemplo, eu sou professora. No segundo eu tenho eres, tu eres estudiante. Na terceira eu digo ele é diretor. Plural, eu tenho nós outros somos brasileiros. Na segunda aqui, que se refere a duas pessoas com quem eu falo, eu vou perguntar, sois de Timon? E terceiro, eu tenho son. Exemplo, mis amigos são simpáticos. E o verbo llamar-se. Me llamo, te llamas, se llama, nos llamamos, os llamais e se llama. Agora eu deixo aqui para vocês uma prática. Tentem fazer em voz alta, colocando os dados de vocês. Tudo bem? Pois vamos lá. Olá, me llamo Luna e mi apelido es Freitas. Vivo con mi madre y hermana en Teresina, Piauí. Soy profesora de español, tengo 30 años y me gusta mucho pasear con mis amigos. Hasta luego.
Queridos, então aqui foi uma revisão para vocês. Eu espero que vocês façam essa prática oral e que também façam a atividade que está sendo enviada para vocês em PDF, tudo bem? Vale? Hasta pronto!